Olá, eu sou Paulo Schor e é um prazer estar aqui com vocês falando de uma fronteira, a fronteira entre pesquisa e inovação. E se a gente pensar bem, não é bem uma fronteira, é uma continuidade de um processo que a gente pode querer ou não levar em frente. E começando com pesquisa, né? O que é pesquisa? Por mais que algumas pessoas falem que são pesquisadores, outras pesquisam, talvez sem ter esse entendimento profundo de que pesquisa é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa. Pesquisa é matar a curiosidade. Pesquisa é uma inquietação frente ao mundo, a entender como é que as coisas funcionam, por que elas são assim, né? Quase uma coisa infantil de, mas por quê? E o pesquisador ele está sempre entusiasmado, procurando, descobrindo. Ele descobre as coisas. E por que é importante pesquisa para a inovação? E já a gente chega no conceito de inovação, né? Mas pesquisa, de qualquer jeito, ela é fundamental por, primeiro, existir uma pergunta, existir uma ignorância a respeito de assuntos variados, principalmente em relação à vida, né? Aspectos cotidianos da vida da gente, como as coisas funcionam, por que meu pulmão é assim, o que é fibrose cística. Perguntas, perguntas, perguntas e perguntas. E se a gente começar a responder essas perguntas e dominar um pouquinho mais como as coisas funcionam, por que as coisas são assim, e a gente tem perguntas que a gente não consegue responder ainda, mas vamos deixar elas para um segundo momento, a gente eventualmente consegue pensar em soluções ou em propostas de solução que tenham um pouco mais a ver com a realidade das coisas. A gente não fica num plano só, eu tive uma ideia, eu não sei bem de onde ela veio, eu vou aplicar essa ideia e vou tentar resolver um problema. Embora isso exista e seja um método relativamente empírico da minha percepção, se ela for calcada, alicerçada em ciência, que é um conhecimento profundo das coisas, a chance da nossa ideia virar uma solução e que essa solução eventualmente pare em pé é muito maior. Se a gente não tiver ciência na base dessa proposta de solução, o primeiro vento que soprar e derrubar a nossa proposta de solução vai deixar ela no chão para sempre. A gente não consegue recuperar e fazer uma coisa que inovação se chama pivotar, mudar um pouquinho o foco, baseado em ciência, para uma outra proposta de solução para o mesmo problema. Então aqui eu estou chamando a atenção para a importância imprescindível, fenomenal da ciência básica no nosso meio. E aí eu já introduzi um segundo conceito que é ciência básica, né? O que é ciência básica, Paulo? Bom, ciência básica é exatamente o que eu descrevi até agora. É quase que uma busca desinteressada de por que as coisas funcionam assim. E diz para vocês por que isso é importante, né? Se a gente não tiver um conhecimento profundo de como as coisas funcionam, a gente não vai conseguir fazer uma solução que pare em pé. Lembrar sempre que a ciência é uma coisa que está em transformação, e isso não é uma coisa tranquila das pessoas absorverem. A gente quer, em geral, uma verdade absoluta, mas a ciência ela não dá essa verdade absoluta. A gente trabalha muito no meio científico com hipóteses e com probabilidade. Por isso que em todos os cursos de pós-graduação, que é onde no nosso meio a ciência mais se desenvolve, a gente tem aulas de bioestatística, estatística, probabilidade, e é aí que a gente navega. Na chance do que eu estou falando ter mais pertinência em relação à minha hipótese do que em relação a um acaso. Então, se a chance for muito maior, eu falo, bom, essa é a verdade atual. E não é tranquilo isso para quem gosta de uma posição mais estanque, assim, isso é certo, isso é errado. A ciência não brinca com isso, a gente brinca com a lógica e com a verdade da vez. Até que alguém venha e derrube a minha verdade com outra verdade que tenha mais dados e que tenha uma probabilidade diferente da que eu achei, ou uma outra solução que fale que a minha solução não era exatamente a perfeita, tem algum aperfeiçoamento que pode ser feito. Como é que a gente passa, então, dessa história de ciência que eu espero ter passado para vocês, a ideia de ser alguma coisa palpável, testável e que é fundamental, para a proposta de melhoria da sociedade? A primeira palavrinha é a tal da ciência básica versus ciência aplicada. E a gente pode fazer pesquisa, entre aspas, desinteressada, mas não tão desinteressada. Eu posso ter alguma coisa por trás do que eu estou pesquisando. Ah, mas todo mundo não tem alguma coisa por trás do que está pesquisando? Não, não tem. E não tem problema nenhum não ter.
é muito importante as pessoas terem curiosidade genuína e se aprofundarem no que a natureza diz para a gente. Até para que as pessoas que têm algum interesse em aplicar a ciência desse lado mais básica para a sociedade, consigam ter o substrato. Então, a partir disso, algumas pessoas têm, e eu me encaixo nesse nicho da pesquisa aplicada, uma intenção, uma segunda intenção. Eu faço ciência, eu pesquiso coisas, eu tenho curiosidades, eu descubro coisas, mas essas coisas que eu descubro, elas já têm uma segunda intenção de ser aplicadas relativamente rápido na sociedade. Eu tenho alguma angústia, eu tenho pressa, eu não quero só no meu caso, porque não é só, a gente tem enormes cientistas muito importantes no mundo, mas eu quero também ver o que eu estou pesquisando sendo aplicado. Essa é a pesquisa aplicada. E aí vou fazer uma vírgulazinha aqui, dar um exemplo para vocês, de uma pesquisa que a gente fez há vários anos atrás e agora ela voltou a ser comentada. Existe uma cirurgia que é feita nos olhos para quem tem grau, miopia, hipermetropia ou até presbiopia, astigmatismo, esse tipo de grau. E nessa cirurgia, a gente faz uma coisa que é relativamente angustiante, mas para nós, cirurgiões, é muito prazerosa e é muito bonita de ser feita porque é muito delicada, é muito precisa, que é aplicar um laser embaixo de uma lamela da córnea, que é a primeira lente do olho da gente. Esquisito, né? Bom, imagina se a gente tivesse um vidro de relógio e eu preciso fazer uma modificação na parte mais interna desse vidrinho. Então eu vou levantar uma película de proteção, como se fosse uma película de proteção do celular, e vou aplicar o laser na tela mesmo do relógio ou do celular. Depois vou fechar essa película de proteção, tá? Em alguns casos, que é uma raridade da raridade, essa película de proteção pode se infectar. E a gente tem uma complicação da cirurgia refrativa. O que a gente faz hoje em dia, e naquela época, 15 anos atrás, a gente já fazia? A gente pingava colírio com antibiótico fortificado para matar a infecção que estava nessa lamela, nessa película. Só que de vez em quando a gente não conseguia uma aderência do paciente suficiente para ir pingando os colírios. Ou o colírio não estava tão fortificado, ou o bicho, o micro-organismo, precisava de uma concentração maior de antibiótico para morrer. E aí, o que passou pela nossa cabeça? Bom, que tal então se a gente, em vez de tirar a película e colocar de volta e tratar a película no olho, tirar a película, tratar ela fora do olho, no laboratório, com um meio fortificado de antibiótico que eu controlo e observando o que acontece a cada tempo, sem a necessidade do paciente. E depois, quando essa película estivesse estéril, eu retornava ela para o olho do paciente. Bom, isso ficou na ideia, a gente testou em olhos separados de animais mortos. Ninguém sofreu por isso, sofreu por outros motivos, mas não por isso. E isso se provou útil e factível. Esquecemos isso, publicamos esse artigo de pesquisa aplicada no campo das ideias, mas é uma prova de conceito. E isso ficou lá, esquecido durante muito tempo. Há muito pouco tempo atrás, talvez vocês tenham visto uma notícia do professor Silvano Raia e da professora Maiana Zatz, retomando os transplantes, onde órgãos de outros animais iriam para humanos, mas a gente precisava tratar esses órgãos fora dos animais, ou tirar a célula, ou melhorar a imunogenicidade, tirar as características que fizessem com que nós reconhecêssemos como não próprios esses órgãos e rejeitássemos esses órgãos. Então esses órgãos eram tratados também fora do corpo. E aí volta essa ideia de tratamento extracorpóreo de órgãos que a princípio são do corpo da gente. Então isso é um exemplo de pesquisa aplicada, tá? É uma pesquisa com um interesse. E onde que entra tecnologia nesse meio todo, né? Eu faço desenvolvimento tecnológico, eu não faço pesquisa básica nem aplicada. Pois é, isso é um teórico erro. A tecnologia é um meio pelo qual a gente pode chegar nessas aplicações das pesquisas da gente. E ele é um meio interessante porque a gente consegue, e aí uma outra palavrinha do vocabulário da inovação, escalar rapidamente, multiplicar a nossa solução para mais gente. A tecnologia é ótima para isso, principalmente a tecnologia digital,
onde você leva a informação para mais gente, leva a solução para mais gente, sem necessariamente gastar muito mais dinheiro com isso, diferente de serviços, né? Então, a tecnologia ou a inovação tecnológica, ela é um meio para levar a pesquisa aplicada para o uso da população em geral. E o uso da população em geral se chama inovação. Inovação não é novidade, não é uma novidade, né? Eu estou inovando porque estou propondo alguma coisa nova. Não, eu não inovei quando eu propus aquele tratamento extracorpóreo de lamela para a cirurgia refrativa. Eu inventei, eu fui um inventor. Inovar significa usar isso na população. Talvez o professor Silvano, a professora Maiana consigam ser inovadores nesse sentido. Mas como eu disse no começo, não é uma fronteira, é um caminho que a gente tem que olhar e falar, ó, eu agora tenho alguma coisa nesse local que é descobrimento, agora eu tenho nesse local que é intenção, agora eu tenho nesse local que é uso. E esse caminho todo a gente tem relativamente bem mapeado no nosso, terceira palavra da inovação, ecossistema. O Brasil durante muito tempo se preparou mandando pesquisadores para fora. Eu mesmo fui para os Estados Unidos 2 vezes para Boston, os mesmos lugares, uma vez como bolsista da FAPESP, a segunda vez como pesquisador visitante, também apoiado pela FAPESP. Fui para o MIT desenvolver pesquisa básica. Muitos de nós fomos e voltamos. Então a gente criou um núcleo de pesquisadores muitíssimo forte em pesquisa básica e agora a gente começa a olhar para ver se essa pesquisa consegue ser traduzida para a sociedade. E com um erro que eu vou chamar a atenção aqui no meu modo de entender, que é patente. Esse nome, erro patente, de propósito, estou fazendo essa brincadeira com vocês, né? Hoje ele é traduzido na tal da carta patente, patentes, quantas patentes eu tenho, o Brasil precisa ter mais patentes. Vocês já ouviram essa história, né? E patente, só para a gente lembrar, ela vem lá de 1800, quando não existia comunicação. E o modo de você comunicar para a sociedade a sua ideia e ver se a sociedade usava, ou seja, a inovação, era que o Estado lhe desse o monopólio da comercialização dessa ideia por 15 a 20 anos. Desse jeito, as ideias proliferaram e todo mundo ficou sabendo. Essa era a ideia inicial das patentes. Onde as patentes estão hoje? Com certeza absoluta, não aí. Tá? Hoje a gente tem inúmeros outros meios das pessoas ficarem sabendo o que eu estou fazendo imediatamente, sem eu precisar de monopólio do Estado. E aonde que as patentes andaram e mais ou menos aonde que elas estão hoje? Bom, hoje as patentes são um mecanismo de negociação, estratégia, para eu transferir a minha ideia para uma indústria fabricar. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é um mecanismo quase judiciário. Então, os pesquisadores hoje que se envolvem com patentes acabam tendo uma visão, ou deveriam ter uma visão muito mais negocial, estratégica. Eu vou colocar uma patente nesse produto para o meu concorrente não poder fabricá-lo e eu ter algum tempo para monetizar o dinheiro que eu pedi dos investidores. Olha, não tem nada a ver com ciência, nada, zero. Mas a gente teve alguns exemplos internacionais, por exemplo, Coreia do Sul, que ao mesmo tempo que investiam maciçamente em educação, eles também aumentaram o número de patentes. E dos raciocínios que se fez há muito tempo atrás no Brasil e que se manteve por vários motivos é: se nós aumentarmos o número de patentes, nós vamos ser mais inovadores. Não. Como diria um dos diretores da Agência de Inovação da USP, uma patente que foi solicitada é como se fosse um paper, um projeto que eu escrevi, um achado que eu tive, que foi enviado para publicação. Não vale nada. Sendo que hoje as patentes solicitadas são quantificadas, a régua que a gente tem de produção tecnológica e de inovação no país são patentes solicitadas. Olha que loucura, que é igual paper que eu mandei para publicação, mandei para a revista, ninguém nem viu isso. E as patentes que são auferidas, que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual diz que ok, essa sua patente ela é válida, ela tem novidade, ela tem propriedade inventiva, ela tem aplicação industrial, que no Brasil demora muito tempo para isso acontecer, até 8 anos, segundo a visão desse pesquisador que eu comungo, é como se fosse um paper que foi publicado, mas ninguém nunca leu. Só para vocês terem uma ideia de patente não é a métrica final da inovação. Ela é um instrumento, assim como eu falei da tecnologia,
para que a gente eventualmente faça alguma estratégia para ajudar que a nossa ideia vire inovação e mais gente use, ou seja, que tenha uma escalabilidade. Tem um segundo pedaço da patente, que é a efetiva proteção intelectual e construção de alguma empresa baseada em propriedade intelectual, em capital intelectual. Isso não é alguma coisa muito simples. A gente tem algumas empresas no mundo, IBM foi um exemplo disso, Apple é um outro exemplo, que no capital intelectual tem o seu real valor. A Apple não tem valor pelos produtos que ela faz, mas sim pelas ideias que ela tem. Ela precisa proteger isso de algum jeito, senão ela para de existir. Mas eu acho bastante importante a gente ter isso em mente para tentar tirar um pouco essa história de que a patente é importante. Não, não é. Importante é o uso. Tá? Tanto que eu hoje dirijo uma agência de inovação dentro da Unifesp, que se chama Agência de Inovação Tecnológica e Social, chamando a atenção para que o uso não precisa só ser necessariamente protegido e registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Se existe um uso, eu estou feliz da vida, está ótimo. A métrica da universidade pública no Brasil está cumprida. As pessoas estão sendo beneficiadas. E claro que nesse meio, se a inovação trouxer mais empregos e mais imposto, todos estamos sendo beneficiados. Eu queria acabar falando para vocês um pouco de um exemplo que a gente tem no estado de São Paulo, que é muito interessante. Eu estou diretamente envolvido por ser um dos coordenadores de área da FAPESP, especificamente da pesquisa para inovação. A FAPESP, através de uma iniciativa bastante genial dos diretores à época, se espelha em um programa americano que se chama SBIR, S-B-I-R, e propõe que se faça pesquisa voltada para a inovação. E cria os PIPs, Programa de Inovação nas Pequenas Empresas, que pede que as pessoas formatem pequenas empresas, porque sabe-se hoje em dia e há algum tempo que não existe transferência para a sociedade que não seja através de empresas. A gente não consegue fazer isso na universidade. A universidade é feita e vai continuar sendo feita para dar conta da pesquisa básica, eventualmente pesquisa aplicada e uma prova de conceito. A aplicação é feita pelas empresas com a sociedade, na sociedade. E aí a FAPESP começa a formatar esse programa desde o PIP número 1, que hoje em dia é um programa que dá a título não reembolsável até R$300 mil, ou seja, é uma forma de investimento em pequenas empresas, PIP 2 até R$1 milhão e outros tipos de co-investimento com empresas para levar as ideias dos pesquisadores, em geral das universidades, em direção à inovação, em direção à população. E hoje em dia esse programa cobre, como eu falei, desde o início, que temos até um segundo programa que cobre mais do início ainda, que se chama Programa Centelha, que é financiado pelo FINEP, mas no estado de São Paulo é a FAPESP que capitaneia esse FINEP, onde os estudantes que tiveram uma ideia, então eu tive uma ideia no meu TCC, ótimo, aplique para o Programa Centelha, está no site da FAPESP, e vocês podem ter até R$60 mil para desenvolver essa ideia. E se essa ideia for à frente, vocês podem depois entrar no PIP fase 1 até R$300 mil para que vocês desenvolvam uma prova de conceito e falem, olha, isso aqui funciona, olha aqui como é que isso aqui funciona. É o exemplo que eu dei para vocês da lamela, né? E aí se eu, nesse momento, falar assim, não, eu quero ser empreendedor, eu quero largar minha medicina, os pacientes que eu opero, quero fazer uma empresa e quero com isso levar a minha ideia para a sociedade. Aí você aplica para o PIP fase 2, que te dá de R$1 milhão e hoje em dia tem uma ligação com o Sebrae para ajudar nos negócios, que é onde eu falei que entra um pouco das patentes, das parcerias, até R$1.250.000, para levar isso até um nível de maturidade tecnológica maior e aí a gente pode apresentar isso para outras empresas maiores que co-investem num programa que se chama PIP Invest e começa-se a aumentar o poder de fogo dessas empresas que inicialmente tinham uma ideia e agora elas têm um produto para ser testado em muita gente. Existem modelos diferentes de inovação aqui no Brasil e no resto do mundo. A gente tem alguns modelos onde a gente faz um funil com a boca bem larga e não ajuda muito as pessoas, deixa cair tudo nesse funil. E depois, pela probabilidade, vê o que sobrou lá no fim. E se caírem 5.000 ideias, talvez sobrem 5 ou 6 ideias. Isso é o que Stanford faz, por exemplo. A FAPESP de volta tem vários vídeos no seu canal ensinando a cada passo como deve ser feito. Nós temos tido esta mania de cuidar desse ecossistema como um todo, como eu estou falando para vocês, didaticamente
e tentando que as ideias se transformem em bem-estar social. Obrigado.